Curte o trabalho do Galinha Viajante? Apoie em catarse.me/Galinha Viajante ou diretamente no Pix, cast@galinhaviajante.com.br. Thank you! Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Hoje é Treta Fire! E você sabe que isso quer dizer que hoje é dia de porradaria no Galinha Viajante. Pontapés, socos na cara, Hadouken. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Hoje é dia de combo cancel, hyper combo cancel, off the ground cancel e muitos outros cancels. Estou boiando cancel. Isso aí, você vai ficar boiando muito hoje. Não entendi porra nenhuma cancel. Hoje é dia de mais um Top 12, deixa eu essa manhã real. Top 12, é o formatinho que acaba com a amizade do Galinha. É isso. Exatamente, é o Mario Kart do Galinha. É o Mario Kart do Galinha. É o Mario Party do Galinha, que é muito pior que o Mario Kart. As pessoas É o não Smash falam. Bros do Galinha, grande jogo de... Você não comece, você não tem direito de falar isso hoje. Tá? Vamos descobrir se na sua listinha tem Smash ou não tem Smash aí. Eu estou curioso. Não tem direito de falar isso hoje. Estou curioso. Vamos fazer top 12 de joguinhos de luta, Samuquinha. Joguinho junto com... E com quem, Leon? Com quem? Comigo aqui não é, porque eu não manjo porra nenhuma. Não, hoje o Samuca ele não vai participar. Eu sou o famoso orelha hoje do aqui. Triple Threat Match que a gente vai ter aqui hoje. Uma ameaça Correto. tripla Correto. rolando aqui neste ringue galináceo. Então tive que chamar os entendedores de Jorginhos de luta aqui pra falar. Diretamente do ABC Paulista, ele, que não é Foucault, mas vai te vigiar e punir se você der mole. Receba com a salva de aplausos seu patrão, carequinha favorito, Palma. Palmas pra ele. Ai, meu Deus, cheguei, muito obrigado, tô muito feliz, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre bom falar de luta-jogos. E vocês já ouviram aqui também, lógico que se a gente vai falar de jogo de luta, não podia deixar de fora uma das autoridades nacionais do ramo, ele que vai resenhar você até o seu cu dizer chega, fazer biquinho e falar francês. Recebam com a salva de aplausos o senhor Fábio Santana. Palmas pra ele. E aí, pessoal, obrigadíssimo por esse convite mais uma vez. Vou escrever esse review em fonte 6 pra ninguém conseguir ler. Em fundo branco. Fundo branco, fonte amarela. Bem pequenininho só pra te machucar. Como deve ser. É. Como está na Bíblia. É Isso aí, exatamente. Exatamente, é isso aí. Samuca, Sou hoje você é o nosso referee, o nosso juiz. Eu tá? sou. Saiba que juiz em WWE apanha também, então fique ligado, porque vai sobrar pra você. Então você só agora aqui, então, cara da plateia. Mudei de ideia. Então, sem mais delongas, ele que vai talvez ter algumas armas aqui na minha lista, tem algumas pra ele colecionar. Vai daí, Gilgamesh, meu filho. Começa agora mais uma aventura da Galinha Viajante. Get ready for the next battle. It's time! Samuca Buffer do Samuca Verso é o meu novo Samuca favorito. É isso. É o meu novo Samuca favorito. Espero muito em breve que a gente possa um dia gravar um Top 12 num ringue. Igual teve lá na BGS, não teve o ringue lá Porra, do Yakuza? por favor, hein? Então, eu quero muito um dia fazer isso. Com você, Samuca, vestido de terninho. Por Black favor. tie, tá Calor bom? da porra. Daí, cada um com a sua cruz, irmão. Eu vou de isso. sunguinha, eu vou de sunguinha e joelheira, por que você não vai de terninho? Calor eterno, eu prefiro não comentar essa combinação. É isso, é isso. Bom, então, ouvinte que não conhece ainda o Top 12 aí, é o seguinte, nesse bloco 1 aqui, cada participante escolhe 4 joguinhos. No bloco 2, a gente faz duelos, diminui então aí dos 12 indicados pra 6. E no bloco final, dos 6 aí, só um sai vivo, um é o campeão, nosso top jogo de luta da história. E eu não queria estar na pele dos senhores. Fabão, começa?
Fábio Santana, nos apresente as armas, mostre os venenos que você escolheu pra hoje. Choose your fighter. Vamos lá, fiz uma listinha aqui que representa diferentes gerações e diferentes vertentes dos jogos de luta. E vou começar logo com essa pedreira, que é Street Fighter 3 Third Strike. Mas é Olha aí. Alguém tinha dúvida que Third Strike aparecia? Se não aparecesse no do não, Fabão, tinha ia ser que do aparecer. patrão. Se não for do patrão, ia ser o Exato. meu. Então, Exato. eu vou até ter que reduzir uma das minhas armas aqui. Vamos lá. E foi uma dor no coração pra chegar nele, porque, enfim, Street Fighter tem um monte de possibilidades aí que todas valeriam muito nessa lista. E eu acho que, inclusive, já prevejo que vai aparecer alguns dos outros nas listas dos senhores. Torço para que, inclusive. Mas eu escolhi o Third Strike por ser um jogo muito icônico. O ápice aí da animação 2D da série também veio no momento em que os jogos de luta estavam chegando naquele platô para os jogos de luta 2D especificamente, né? Sim. Pra então depois ficar num hiato aí bem longo. Então o Third Strike é o representante máximo aí dessa geração, diria. É a última brasa dessa tocha. Em seguida temos aí King of Fighters. Claro, claro. Óbvio que tinha o King of Fighters aí. Teria que ter, não é inevitável. Esse também tem muitas possibilidades, mas eu escolhi especificamente o 98. Imaginamos, né? Vai pegar o né? Rugal? Vale pegar o Rugal aí? Excelente. KOF 98 vê nesse momento também que ele saiu um ano antes do Third Strike e foi o primeiro Dream Match da série, então ele foi esse vale tudo sem considerar a história, então pode entrar um monte de personagem, inclusive quem já tinha morrido, então é um jogo que é amado até hoje. O famoso Slugfest real, né, cara? É o Slugfest real Eu da quero série. muito ver depois o Andy e o Leon xingando o KOF 98 aí. Não. Jamais. Se conseguir Não dá. vencer. Dependendo do Não que tem vier o como. duelo, eu vou ficar triste. Não, eu quero ver treta aqui nesse programa de hoje. Próximo temos Soul Calibur. Mais especificamente a versão do Dreamcast, que veio ali em 99, também super pertinho. O jogo mais bonito do mundo até hoje, basicamente. Exato, ele ensinou como era pra ser feita uma conversão de arcade de um jogo de luta pra console doméstico. E se tornou padrão pra isso. Maravilhoso. Por fim, temos outro representante dos jogos de luta 3D, que tá numa ressurgência muito linda aí, que é Virtua Fighter 5. Eita. Bom demais. Esse aí eu não tava esperando mesmo, não. Esse aí foi surpresa. Esse acho que é um pouco mais fora da curva, não tá... Geralmente ele não aparece na lista dos mais populares, mas é uma série que tá muito no meu coração. E eu acho que justamente por isso, por não ser uma série tão lembrada, eu acho que vale mencionar aqui nesse top dúzia. Fighting games mais profissional da história dos profissionais, esse aí, hein? Só os bons jogam, os ruins assistem. Joguei muito no Yakuza. Fui mal. Então, o senhor Fabão ficou com Street Third Strike, KOF 98, Soul Calibur 1, versão especificamente do Dreamcast, e Virtua Fighter 5. Excelente, gostei muito. Senhor Andy. Choose your fighter. Ó, bom, a minha lista tive que modificar ela aqui de última hora, né? Porque Ao vivaço a modificação. o primeiro é o The Last Blade 2. Opa, é lógico que Que o patrão é- ia trazer Last Blade, eu tava esperando, porra. Pérola da SNK. Eu nem sei que porra é essa. Na minha... Não me chutem. Na minha avaliação aqui, ele é um jogo que não só deu continuidade ao que a SNK estava fazendo bem naquela época ali, né, 98 aproximadamente, que Samurai Shodown já não tinha mais tanta relevância e os jogos de luta eles primavam por conceitos um pouco mais complexos. E a SNK conseguiu trazer pra luta com espadas toda a complexidade e dinamismo que eles já vinham conseguindo imprimir nos outros jogos deles. Então, eles prestam atenção na cadência das lutas, mas ele também tem um dinamismo que não fazia tanta parte ali de Samurai Shodown. Então, eu gosto muito dele. Número 2, Andy. KOF 97. Ih, rapaz. Nossa senhora. E esse é até óbvio, mas assim, o meu preferido é o 98 por motivos de contra, mas o 97 foi o KOF que transformou o que a série se tornou, né, viria a se tornar no Brasil. E foi o jogo que mostrou pra muitas pessoas o que narrativamente poderia ser alcançado por um jogo de luta, né? De fato. Lembrando, deixa eu só fazer uma interrupção breve aqui, lembrando que o senhor patrão, o senhor Fabão,
estiveram com a gente num episódio justamente de King of Fighters, destrinchando isso. Então, pra vocês ouvirem ali a gente Bom pra caralho. babando todas aquelas movimentos malucos de controle que a SNK adora fazer. Vai lá que a gente... Morna com Ice. É isso. O grande Morana Quites, o grande. Posso passar pro terceiro? Terceiro, senhor patrão. O terceiro é o seguinte. Na morte dos jogos de luta, teve uma franquia que segurou muito bem as pontas. Mace The Dark Age. E se não fossem eles, e obviamente que é um jogo bom, então não é Mortal Kombat, mas se não fossem eles, a gente não teria sustentado essa comunidade durante um bom tempo. A franquia é o Guilty Gear, e o que eu vou escolher pra colocar é o Guilty Gear Double X Accent Core Plus Acento claro. Guilty Gear XX Sotaque Caroço mais Sotaque R. caroço mais R, isso aí. É a versão definitiva do XX. É a Exato. versão final do XX. Esse jogo, ele tem sistemas altamente complexos e dinâmicos, ele tem uma arte embasbacante, a trilha sonora é um espetáculo pra quem gosta de rock mais pesado, e os personagens, eles carregam uma identidade muito única desde o jogo inicial da série, lá no primeiro PlayStation. Então, é um jogo que merece o prestígio que tem dentro da comunidade, e eu gosto muito que eles não estão preocupados, né? A Arc System não está preocupada em tornar esse jogo mais acessível, e sim em preservar a complexidade das mecânicas que ele tem. Então, por um lado, são menos pessoas jogando, ok, mas por outro, o que conquistou os fãs ainda continua lá de maneira intacta, e eu gosto muito de quando existe esse respeito pelo que as pessoas querem jogar. Bom demais. Número 4. Número 4, Smash Bros. Melee. É isso. Valeu, patrão, caralho. Sabe É jogo por de quê? luta, tá confirmado. Pronto. Acabou. Esse é o argumento final. Chega. É isso. Show. Porque é assim, é o jogo que traz pessoas, isso é muito importante pro meio. Sim. É um jogo bom. Ah, é um jogo quebrado, é isso, aquilo, tá. Qual jogo de luta que não é? Já começa por aí. Bom argumento. Mas assim, independentemente do que as pessoas possam dizer pra atacar esse jogo, e aí elas vão dizer várias coisas, todos os sistemas e metasistemas dos jogos de luta estão presentes. Ah, mas ele não tem barra de energia. Mas um jogo de luta não precisa ter barra de energia, ele precisa ter medidor de energia. A forma com a qual esse medidor se apresenta é indiferente. São 2 ou mais personagens lutando uns contra os outros, baseados num sistema de controle em comum e com características individuais de cada um dos personagens que representam em si um metasistema. Então, assim, é um jogo de luta. Tá definido? Tá definido? É isso, acabou. Tá definido? E assim, Acabou? Eu vou deixar isso aqui bem claro que é o seguinte, o único jogo aqui até agora que teve que defender que é de luta foi esse. Então, assim, isso já é uma coisa interessante. Não, Porque a que galera enche o saco. É só porque tem uma polêmica, que é uma falsa polêmica, uma polêmica vazia, né? É verdade, eu tô aqui pra botar lenha na fogueira. Ele é um jogo incrível, de verdade. É isso, por fim, senhor Leon. Choose your fighter. Diante de tantas opções tomadas de mim, me vejo obrigado a trazer coisas duvidosas aqui pra esse embate. Vamos começar com Primal Rage. Meu tá? Deus. Tô zoando. Rapaz. Primal Rage Macaco aqui. que peida. Macaco que peida. Vôlei com seus servos. É isso daí, tô zoando, gente. Primal Rage não. Mas é uma menção honrosa aí, muito, muito bacana. Olha, vou falar então primeiro que é um jogo americano. Que assim, os jogos de luta americano, eles são... É igual o podrão da esquina. Ou é muito bom ou é muito ruim. Não tem meio termo um jogo americano de luta. É isso. E eu vou trazer um aqui que é muito bom e que deu uma tremida lá no 64, mas agora há pouquinho, em 2013, voltou com tudo, voltou bem. Obrigado, Maximilian Dude, por essa graça alcançada. Já sei qual é. Vou falar de Killer Instinct, exatamente a versão de 2013, a versão mais recente aí, que saiu bastante atualização. Acredito que Killer Instinct é uma franquia que mereça ser defendida sim. Tem que lembrar a Microsoft que ela existe sim, encher os sacos, nem que seja pra colocar o restante dos Battletoads lá, cara. Quero trazer aqui um Street Fighter, Fabão, que eu acho que ele foi o que o Third Strike foi pra franquia no geral, mas ele foi pra aquele momento ali específico, na berola do lançamento do Dreamcast e do PlayStation 2, na berola. Estou falando de Street Fighter 03 ou Alpha 3, dependendo aí da versão. Maravilhoso. Que é um jogo de luta muito bom, que tinha vários estilos de luta que você podia escolher, que inclusive... foi o período gestacional pro meu próximo jogo.
que eu vou ter que trazer, porque assim, se 3 estilos de luta são pouco, que tal 6? Hein? Trago então pra vocês Capcom vs SNK 2, The Fight of the Millennium. Ótimo. Brabo demais, tem que trazer esse jogo que é maravilhoso, tem uma trilha sonora muito boa, músicas que dá pra você colocar na boate e alguém vai achar que é das antigas, porque você engana muito ali as músicas, eu acho muito bom. Inclusive, pra terminar, sobre Dream Matches, já que o patrão pegou o Smash, eu ia botar Smash Ultimate. Mas o Smash Ultimate ele é muito mais pela festa do que pelo jogo em si, a verdade é essa. Marvel vs Capcom, especificamente o 2, porque eu quero levar vocês numa carona comigo. Bom. demais. I wanna Maravilhoso. take you for a ride Bom comigo. demais. Porque, assim, tá certo que é um esforço, entre aspas, um tanto quanto preguiçoso pegar um monte de sprite e tacar num jogo, mas eu adorei, tá? Eu adorei. Funciona. Funciona muito bem, cara. Tem ótimas memórias. São esses aí que eu trouxe todos eles certinho? Trouxe, né? Sim, senhor. Isso aí. Sim, senhor. Trouxe. Então, repetindo todos os jogos, inclusive, meu senhor. O top 2 é o seguinte, então, vamos lá. Street Fighter Third Strike, KOF 98, Soul Calibur 1 do Dreamcast, Virtua Fighter 5, The Last Blade 2, King of Fighters 97, GG, XX, AR Plus, Extra Alpha, Championship Edition, Smash Bros. Melee, Killer Instinct 2013, Street Fighter Alpha 3, Capcom vs SNK 2 e Marvel vs Capcom 2. E graças a Deus, nenhum Mortal Kombat. Marvel vs Capcom. Eu estou triste. Não vai ter, Eu estou não vai ter, não vai ter. triste. Tekken 3 não tá na lista, eu estou muito triste. É, menções honrosas. Eu sei que eu não Tekken. manjo do assunto aqui, mas Tekken 3, irmão, é bom pra caralho. Vamos tomar no cu de todo mundo aí. Bom jogo. Você devia estar aqui pra defender a honra, ótimo, ao né? invés de ser 4. Pô, mas teria um só daí, só esse aí que esse é o meu indicado. Quem sabe não fosse o ganhador, imagina, você entra com... Ótimo jogo, Tekken 3, devo dizer. Ótimo jogo. Bom pra caramba. Ó, menções honrosas aí que eu botei aqui na minha lista rapidinho, só pra vocês reagirem aqui ao vivo. Bloody Roar, especialmente o 2, tá? Power Stone. Power Stone, sabia que tinha Power Stone, lógico. Rival Schools, especificamente o Project Justice lá do Dreamcast. Bom. Que estão voltando, inclusive, na próxima coletânea de graças a Deus, jogos de luta da graças Capcom. a Deus. Bom demais. Muito bom. Psychic Force 2, com a abertura cantada por Hironobu Kageyama, o Kageyama. homem, o mito, a lenda. Aham. Guilty Gear Strive, que tá responsável aí por trazer muita gente pro mundinho heavy metal do Guilty Gear. E uma tristeza que eu não pude colocar aqui, que é o Aku Aku 7, que eu sou um ferrenho defensor. Bom jogo, bom É jogo. um ótimo jogo. Defensor de Aku Aku 7, mas era o que deu pra fazer e é isso aí. Eu gosto muito do jogo do JoJo's Bizarre Adventure, né? Do Dreamcast, do Play 1 ali e tal. Do Play 1, bom, muito bom, né? Principalmente a versão revisada, né? Que tem mais boneco, mas ele Sim. é um jogo que mora no meu coração, mas infelizmente não mora na história dos jogos. Mas não é top dúzia, não é top dúzia. Eu, na minha listinha de bolso aqui, eu tinha o CVS 2, que fiquei muito feliz que entrou. Aí, ó. Tamo junto. Iria mencionar também o Vampire Savior, Pô. da Boa, série Darkstalkers. Darkstalkers também. Darkstalkers, claro. ok. Tem um outro que é muito, muito bom de jogar e poucas pessoas lembram dele, que é um jogo de Super Nintendo. Cyberbots. Não. Cyberbots é ótimo também. Mas é o Power Rangers The Fighting Edition de Super NES. Power Isso eu Rangers joguei. lutinha É dos NES era muito bom de jogar. É muito bom. Isso eu joguei e é muito até bom. hoje, É assim. muito bom. E tem uma cena competitiva, muito ativa, inclusive. Não dava nada pra ele. Muito bom. E, pô, Ele e aquele Gundam Bonzão. também dos NES também é muito bom. E coloquei por último o Pocket Bravery, nosso jogo indie BRzão, né? de luta, BRzão. BRzão. Sempre vale muito a pena lembrar. Bom. Piradíssimo aí nos jogos de luta da SNK. Inclusive com a estética baseada no Pocket Fighters da Fighters. Capcom e os jogos de Neo Geo Pocket da SNK também. Então, tudo a ver aí, é um jogo muito sólido. Então, bom demais. menção mais que honrosa. Bora pra treta então. Vamos lá. Bora pra treta. Vamos lá. É a hora da pancadaria, é a hora da treta, é a hora do duelo. Muito simples, alguém pega um jogo próprio, fala assim, quero duelar com o jogo X. Isso. Eu vou colocar aqui 2 jogos que, infelizmente, são renegados pela história, mas tem que ser lembrados pra gente conversar, senhor patrão. Killer Instinct 2013 contra The Last Blade 2. Round 1.
Fight! Não, mas aí assim, você tem que chegar pro Killer Instinct. Você tem que chegar pro Killer Instinct e falar assim, dá licença que tem gente grande na sala, né? Ih, rapaz! Porque... Vamos lá. Estou pronto. Ainda bem que eu tô só de orelha aqui hoje. Que isso? Eu vou até te ajudar elogiando. Eu vou até te ajudar elogiando a sonoplastia, a música do Killer Instinct, que são excelentes. Mas Sim. o grande detalhe é que não é um jogo musical, né? Gosto do retorno de Killer Instinct de maneira geral, mas ele é aquele jogo que ele nunca foi, né? Quase foi, né? Eu tenho que concordar. Ele falta alguma coisa, falta um je ne sais quoi. Não, Leon, defenda o seu jogo, Leon. Não entregue, não joga a toalha. Não é isso, assim, pô, eu sou um cara muito justo. A definição perfeita do Killer Instinct é igual o México na Copa do Mundo, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Porra, irmão. Então tu botou isso e não pôs um Tekken, seu desgraçado? Que isso, irmão? O Samuca, assim você não vai dá. ficar assistindo aqui hoje, tá? Fica tranquilo. Tekken Fica chora, tranquilo. Tekken chora. Porra, Tekken Ball, bate nos dois aí. Não, assim, qualquer Tekken é melhor do que qualquer Killer Instinct. Mas o lance é que quando você compara, por exemplo, o Killer Instinct com o The Last Blade 2, não só isoladamente todos os aspectos do The Last Blade são melhores, como quando você junta com um produto final, você tem um dos maiores cultos da comunidade a um jogo que foi tardiamente reconhecido, porque ele saiu numa época em que a SNK não andava bem das pernas. A gente tem que lembrar que no Ocidente a SNK nunca investiu tanto, nunca foi tão bem recebida, nunca alcançou o lugar que era merecido de fato. Mas Sim. quando você observa o legado de The Last Blade 2 e o local de prestígio dele na história dos jogos de luta, você tem um jogo com uma história muito complexa, com uma arte muito bonita. Os cenários, isoladamente, você consegue conceber cada um deles como uma pintura. É uma coisa linda, embasbacante de olhar. Inclusive tem uma introdução especial para cada um dos Para cada um estágios também. deles, que é uma herança dessa linguagem da SNK de tratar os seus jogos com uma característica mais cinematográfica. Tanto que Sim. tem uma questão nesse jogo que é o seguinte: a dramaticidade da sonorização dele é muito baseada no cinema japonês, com especial destaque pro Akira Kurosawa. Então, você tem duelos de espada muito tensos, em que em determinados momentos eles são permeados pelo silêncio, e eventualmente esse silêncio é substituído por uma música que tem uma linguagem mais orquestrada. E isso gera um drama para as batalhas, que é um pouco da linguagem que veio, né, que foi trazida com Samurai Shodown, mas que tem uma complexidade de audiovisual que a SNK foi adquirindo ao longo dos anos, embora o Samurai Shodown 4 já tenha um pouco dessas características. Então, ele é um jogo muito melhor, ele é uma peça para ser observada com muito mais complexidade, e eu tenho certeza absoluta que se você colocar pessoas dos mais diversos segmentos, entre pessoas que jogam, que não jogam, que são mais ou menos familiarizadas com jogos de luta, a preferência vai ser por The Last Blade 2, porque ele é um jogo mais abrangente em qualquer contexto que você conseguir analisar. Eu concordo, mas eu não vou fazer Killer Instinct cair tomando Perfect aqui não, tá? Não vai tomar Perfect aqui não, vai devolver uns tapas assim. Eu acho que sim, eu concordo com você que Last Blade ele é um jogo muito abrangente, muito fácil, ele é uma entrada muito boa pra quem não jogou videogames, mas sobre entrada e sobre jogar jogos de luta pela primeira vez, tem que dizer que cair especificamente 2013 é uma porta de entrada muito boa e bem atual, inclusive. Pouquíssimas coisas dão mais tesão num jogo de luta do que você ouvir um Ultra sendo gritado, aquele narrador completamente maluco, vendo você fazendo 64 hits com o mesmo ataque, que é basicamente isso que acontece, né? O mesmo sprite do CB-Wolf dando 64 hits. Mas isso é só um detalhe, são 64 hits e tem o narrador gritando Ultra igual maluco. E o 2013 ele é muito bom porque justamente uma refrescada na série, traz personagem novo, traz mecânicas novas ali muito interessantes, corrige grandes cagadas do Killer Instinct Gold ali, que é o 2 do 64, né? Que tinha ideias muito boas, porém teve um pequeno problema chamado Nintendo 64, mas isso é um detalhe também. Eu concordo com a sua análise de Killer Instinct, só faltou o jogo ser bom. Mas aí... Porra, bom ele é. Caraca, violência, golpe baixíssimo bom aí. ele é. O Ok. negócio é que Last Blade é melhor. ok. Tá, não, peraí. Não vou desvalorizar ele, não. Vai, é um jogo... Não, Eu bom gosto ele do é. jogo, sim. Eu acho um jogo bom. Vou reconhecer isso porque
Ele é um jogo que eu queria que tivesse em outras plataformas também. Não foi de Perfect, viu? Não foi de não Perfect. foi. Não foi de Perfect. Killer Instinct cai, difícil defender KO. contra The Last Blade 2. Tomei Combo Breaker. KO. Andy, Sua vez. Desafia um joguinho do Leão ou do Fabão com algum joguinho seu. que não seja o Last Blade 2, é claro. Porque ele já foi Tá. pro Battle Royale do final. Isso aí. Bom, eu... Coffee. Ué, tem dois coffee na lista aí, irmão. Eu acho que... Eu acho que só tem lugar pra um, hein? Então vamos tirar os coffees da mesa aí. Vamos Ih, rapaz. vamos! Ei, vamos lá. Então, KOF 98 contra KOF 97. Round 2. Fight. Eu acho que, na verdade, eu vou apresentar os meus argumentos, acho que o Fabão pode apresentar os dele, aí a gente vai deixar essa decisão pro juiz, porque... Se fudeu, Samuka! Porque KOF 97 e KOF 98, eles são igualmente defensáveis, mas por motivos diferentes, que são complementares, mas... Bom, vocês vão entender. O KOF 97, ele foi o KOF que consagrou a série no mundo todo, de maneira geral. No Japão, The King of Fighters já tinha um prestígio crescente ano a ano, né? A SNK soube trabalhar muito bem isso, até porque ela tinha muitas outras séries e materiais em circulação e ela ia inserindo The King of Fighters nesses universos, nesses materiais de publicidade. Então foi um trabalho muito bem feito. E o KOF 97, que foi esse jogo que mais prestou atenção às questões narrativas, que em KOF 96 já tinham sido muito bem desenvolvidas, ele levou isso ao máximo de modo que a gente nunca mais viu não só uma execução tão funcional dentro da própria série, como a gente nunca viu a SNK tão bem inspirada para construir uma história que dentro de um determinado universo tivesse uma coerência ali. Eu vou até fazer uma observação aqui de que a saga do Oeste tem uma história muito interessante, tem acontecimentos muito interessantes também, mas a SNK já tinha perdido um pouco a mão de inventar dentro dos próprios sistemas um sistema que fizesse sentido para a comunidade. Os jogos de luta também já não tinham mais a mesma importância comercial, que é uma coisa que para toda empresa, no fundo, é o que realmente importa. Então o KOF 97, ele marca o ápice. E se você fizer qualquer pesquisa de popularidade, eu tenho certeza absoluta, sem medo de queimar a mão colocando no fogo, que o KOF 97 vai ser o mais popular por conta disso, desse lugar de carinho que ele tem no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, e especialmente no sul global, né? Claro, com foco aqui no nosso país, no Brasil. Todo boteco que se preze tinha que ter uma máquina de KOF 97, e a sonoplastia desse jogo, ela tá incrustada na minha cabeça. A voz do narrador é uma voz inesquecível. As músicas, os personagens, os nomes dos golpes, tudo isso vai ficar na minha cabeça pra sempre. E eu tenho certeza que na cabeça de todo mundo, inclusive na do Fabão. Eita, jogou, pô, mandou um pedido de aluguel agora aí, hein? Caramba! Fabão! Eu não tenho nem como contra-argumentar com isso. O KOF 97 é tudo isso. Não dá pra desdenhar do KOF 97 aqui. Então eu concordo 100% com cada um dos argumentos do Patrô. Mas... Amo também igualmente o 97. Mas tenho que defender o 98. É pra isso que eu vim aqui! É pelo mais que eu vim aqui. E como a gente tá falando de jogo, o 98 é mais jogo, né? Se é pra fazer história, aí dá pra falar de filme, de um livro. E se for pra jogar, até hoje, o 98 na cena competitiva, ele é um jogo adorado. Tem uma cena competitiva muito, muito ativa até hoje. Principalmente no Brasil, principalmente na América Latina como um todo. Como o Patrô bem disse, o Sul Global ama demais a SNK como um todo, o KOF em especial, KOF 98 em especial, para não dizer 2002, mas não vamos mencioná-lo aqui nesta sala hoje. Então o 98 recebeu uma atualização depois, aí o Ultimate Match também, que adicionou mais uma porrada de personagem, mais sistemas, mas o 98 raiz ali do Neo Geo continua sendo o mais adorado e o mais disputado até hoje. Ele trouxe essa proposta do Dream Match, né, esse Slugfest que dispensou todo esse elemento da história
para se focar de fato no competitivo, trazendo os personagens que são adorados, inclusive alguns que não são nem tão adorados assim. O time dos Estados Unidos, estou olhando para você agora, nesse momento. O time mais meme da história dos memes. Sonoramente, embora eu concorde com o Patrô que o 9.7 tem algumas faixas incríveis e que são algumas das melhores da série, ao mesmo tempo, o 9.7 eu acho que ele fez alguns experimentos ali na trilha sonora que eu particularmente não gosto tanto. Que são faixas um pouco mais ambientais, assim. Tem o cenário ali de Fiji, se não me engano, que também tem uma batida ali super repetitiva, então... Enquanto o 9.8, ele é um mega mix, inclusive da trilha sonora também da série, né? Então ele traz muitas das melhores faixas da série até então. Então ele apresenta uma trilha sonora também impecável como o seu elenco de personagens. E o 9.7, em termos de sistema de jogo e equilíbrio ali, o balanço do jogo em si, ele é um jogo muito bugado, né? Cheio de combo infinito, cheio de trava de jogo. Então são recursos que acabam atrapalhando bastante o competitivo. Ele é muito gostoso de jogar, tem muitos méritos ali da sua combinação do Advanced com Extra, mas tudo isso que foi muito, muito refinado no KOF 9.8, que é um jogo muito mais equilibrado e muito mais competitivo. Quero ouvir o Sr. Leon. Estou curioso. Tô contando aqui os pontos, foi uma trocação intensa. Pô. Foi aquela troca de soco assim. Foi honesta. Foi honestíssima. Um parou na frente do outro, ficou pá, porrada, ninguém parou. É um duelo de gigantes. Foi o Yusuke e o Tiu com a faca no pé. Isso aí. Achei o duelo, mas assim, tem um ponto que o Fabão tocou no final ali, que é um ponto muito importante, especialmente pra King of Fighters, é o equilíbrio, e aí eu tenho que concordar com o Fabão. Eu acho que os fãs de KOF não vão me deixar mentir. King of Fighters 97 é muito gostoso? É muito gostoso. Mas assim, a possibilidade do jogo estar muito mais balanceado, com muito mais personagem, mostra que o trabalho do King of Fighters 98 é um trabalho assim muito mais meticuloso nesse sentido. King of Fighters 97 é o responsável por fazer King of Fighters ser essa paixão extremamente nacional que nós temos, mas o King of Fighters 98 fez a casa pra esse amor poder ficar cada vez mais nutrido. E aí não tem jeito, né? Aí eu vou ter que dar um abraço pro Sr. Orochi, porque quem é Orochi na fila do pão quando tem Rugal aqui, com seus olhinhos de noite serena pulando em cima de todo mundo e fazendo brigas acontecerem no mundo real, né? Que não vale pegar, vamos lembrar que não vale pegar o Rugal. Muitas máquinas, inclusive, tem isso escrito, Samu. Você sabia disso? Tem avisos escritos. Sério mesmo? Não vale pegar o Rugal, é verdade. Eu muitos lugares. concordo com muita honra. Eu acho que é isso, né? Acho que são dois grandes jogos, mas no meu coração, o KOF 98, ele tem... É uma vitória correta, não é uma vitória absurda. King of Fighters 98 passa para a fase de Battle Royale, isso, rapaz. O 9.7 faleceu. KO. Se a gente fez o embate do KOF agora, inevitavelmente a gente tem que fazer o embate também, o confronto agora de dois Street Fighters e só um vai ter que sobreviver. Não tem como escapar disso. É em busca do mais forte mesmo, né? Então, SF3, como é que é? Third Strike contra Street Fighter Alpha ou 03, dependendo da versão que você jogou aí. Round 3. Fight. Street Fighter 3 versus Street Fighter 3. Pois O duelo dos três. O Ryu é adolescente em um e o Ryu é um avô amargurado no outro. É basicamente isso. Então vamos começar com o Street Fighter, que é duplamente 3, porque ele é o 3 e Third Strike. Ele é o terceiro Street Fighter 3. Bom, começando pelo fato de ele ser o mais refinado dessa linha do Street Fighter 3, que começou bastante com o pé esquerdo, ali em 96, 97, com o lançamento de uma nova placa, CPS-3, que prometia visuais mais elaborados, e entregou, de fato, uma animação primorosa, uma animação que era a melhor de sua época e uma das melhores até hoje. Mas ele é um jogo que não foi muito bem recebido, porque ele foi ousado até demais. Do elenco de personagens conhecido e amado de Street Fighter 2, ele só manteve o Ryu e o Ken, e todo o resto do elenco eram personagens inéditos. Então rompeu com aquela história baseada na Shadaloo,
estreou uma nova história que foi bem estranha no começo, assim, e os Illuminati, e aí não foi muito bem recebido mesmo. Depois a Capcom tentou melhorar um pouco com o Second Impact, e de fato é um jogo muito bom. Digo até que tem os melhores cenários dessa linha do Street Fighter 3, mas ainda não tinha aquilo que o público do Street Fighter 2, o fã de Street Fighter 2, queria, que era mais personagem conhecido. E aí com o Third Strike eles colocaram a Chun-Li no jogo, que trouxe essa marca de tradição, ao mesmo tempo em que preservou todas as qualidades do gameplay do Street Fighter 3, principalmente com essa mecânica do parry e o refinamento da animação do jogo. A Chun-Li tem uma animação incrível, fantástica. Mas eu acho que o principal fator que segura o Street Fighter 3 é o refinamento do sistema de combate, da luta em si, no competitivo. O Street Fighter 3 Third Strike foi o responsável pelo melhor lance de jogo competitivo até hoje, que foi o Evil Moment 37. Lembrado até porque não joga jogo de luta, quem Exato. não acompanhava Evo, né? Isso é louco, tipo, eu não conheço mecânicas do jogo, não sei se direito certinho, pô, nossa, ele fez tal coisa com tal botão, sei lá. Mas tu vendo o vídeo, tu entende que o negócio é alto nível. Que pro cara fazer aquilo naquele momento, parabéns, assim. Porra, que isso. Uma virada miraculosa. Foi muito. Tem um último hit desse momento aí que ele não precisava pular pra fazer aquilo. Ele podia ter deixado o último golpe ali e ter counterado o cara, não. Ele pula pra dar parry no último ataque da Chun-Li, que não precisava, ele podia ter ignorado isso, e aí ele encaixa o super do Ken É o ainda. tipo de coisa que rola em casa, rola quando tu tá brincando com alguém, tipo, tu fala assim, pô, vamos fazer isso aqui, vamos ver se consegue, se dá certo. Pô, num campeonato, numa parada oficial, porra, parabéns. Em cima do Justin Wong, que é um O grande senhor Leon vai guerreiro. ter trabalho pra ir contra isso aí, porque até eu tô desse lado do Fabão aí agora. Exato, é muito representativo desse espírito dos jogos de luta, de trazerem a competição entre nações diferentes, entre vizinhanças diferentes, pessoas de históricos completamente diferentes ali, o Daigo contra o Justin. E o Daigo impressionando o mundo inteiro com aquilo que no Japão era meio que o padrão, assim. Esperava-se que um cara do nível dele fizesse isso mesmo e tá tudo bem. né? Exato. Então todo mundo se surpreendeu com aquilo. E aí tem também todo o storytelling de que nenhum dos dois foi o vitorioso do Evo naquele ano de 2004. Quem ganhou o campeonato foi o KO, o Kenji Obara. Só que ninguém lembra do cara que ganhou o campeonato. Todo mundo se lembra desse momento. Eu acho que isso é muito representativo do espírito dos jogos de luta. Assim. Exato. E ele continua relevantíssimo até hoje, tanto que no Evo 2024, ano passado, o Street Fighter 3 Third Strike voltou ao line-up principal do Evo e foi responsável por o que é considerado o Evo Moment 38, com o Hayao fazendo Hugo, aquela né? virada, exato, com o Hugo. Então ele é um jogo que continua belíssimo, mostra a fina nata do competitivo de jogos de luta até hoje e traz muito desse histórico, esse storytelling dos jogos de luta. Então é o fino da bossa. Pro ouvinte aí, incauto como eu aí, o Evo é um mundialzão de jogo de luta. Tem vários aí juntos, é um eventão muito foda, é lá que rola tudo. Tem uma outra coisa também, né? Esse momento, né, aconteceu ali em 2004, onde os jogos de luta eles estavam em baixa, né? E isso reacendeu um pouco os comentários em torno dessa comunidade, é um pouco do que o Fabal tá falando, assim, né? Fez esse storytelling, fez essa comunidade serem vistos, né? E eu acho que, assim, é um palpite, tá? Mas a esteira do Evo Moment e de mais algumas coisas que se seguiram, até mesmo os jogos que paralelamente sustentaram essa comunidade, como Guilty Gear, que já mencionei, etc., eu acho que eles foram fundamentais para construir um terreno onde o sucesso comercial do Street Fighter 4 pudesse ser cogitado alguns anos depois. Então, é muito importante isso. E isso num tempo que nem o YouTube existia ainda, né? Exatamente. Quem dirá streaming ao vivo. Exatamente. Pois é. O Evil Moment ele faz parte de um DVD da Evo que você compra e tinha os Caraca. momentos lá no menu do DVD. Cara, Que você compra, eu não compro. Eu vou uma pequena crônica aqui. Quando eu vi o Evil Moment pela primeira vez na internet e tal, foi bem naquela época mesmo que aconteceu tudo. Eu tava no trabalho, tinha visto assim e tal.
E eu cheguei em casa, cara, desenterrei um Dreamcast que eu tinha com um CDzinho que eu comprei na finada Câmara Games, lá no centro de São Paulo. E aí joguei Street Fighter 3 o fim de semana inteiro, cara, me descabelei. Aí você olha, você fala, puta merda, isso aqui é bom mesmo, Porra, né? Eu e você, cara, que foda. o dia que eu vi o Evo Moment, eu falei assim, eu quero tentar fazer isso, velho, foda. sabe? Senhor Leão, defenda-se. Vamos lá, Street Fighter Alpha 3 ou Zero 3, aí dependendo de qual versão você jogou, né? Cara, vai ser bem difícil porque, assim, possivelmente, eu já falei isso em alguns episódios do Galinha, Samuca, mas o Third Strike é meu Street Fighter favorito, sabe? Então perdeu já. Pois é. Não, aí é que tá, cara, independente aqui eu vou sair como um vencedor, porque são dois jogos de luta, assim, fenomenais, eu acho que tem uma cadência bem diferente nos dois, isso não dá pra negar. O Alpha veio como uma tentativa de fazer algo muito mais dinâmico do que o Footsie Based lá do Street Fighter 2, que vinha acontecendo paralelamente nas suas inúmeras versões também, né? Já devia estar no Hyper Turbo Tournament Motherfucker lá. Eu não lembro qual foi quando saiu o primeiro Alpha. O Alpha 2, ele já corrige todas as problemáticas e cria uma identidade própria. Fora os personagens trazendo aí galera do Final Fight, fazendo esse grande cânone do Street Fighter, né? Fazendo com que a galera do Final Fight torne-se mesmo uma parte do Street Fighter aí, seja com o Guy, o Rolento, o Sodom, né? A maioria são os bosses, mas no Alpha 3 você tem o Cold, né? E por pouco não teve o Prefeito Hagar, que eu achei um crime terrível eles não terem colocado o Hagar como um personagem jogável nos Street Fighters Alpha da vida aí. E vem justamente dessa tentativa de transformar o Street Fighter em algo muito mais dinâmico e jovial, sabe? Então ele é um jogo muito mais dependente de combo sim, mas de agilidade também. Inclusive, como o Patro disse ali, falando do Last Blade, ele citou uma mecânica do Alpha, que são os custom combos que vem lá do comecinho e vem trazendo depois pra cá. O Alpha 3, ele tem 3 estilos de luta. Um mais clássico, pra você que gosta dos Street mais antigos, mais porradeiros, mais cadenciados. Outro mais zero style mesmo, com um super especial, e dependendo da intensidade que tu aperta o botão, ele faz um especial de forma diferente, né? Então o Chico Hadouken ele pode ter 3 níveis de intensidade, velocidade e dano, o que dá uma camada absurdamente tática pro jogo. E também traz o Custom Combo, né? Como um dos estilos para você fazer os combos ali de maneira própria e customizada. Mas antes de cair, porque eu sei que eu vou cair, mas eu vou cair atirando, tá? No caso, soltando Hadoukens e dando Alpha Counters aqui. Eu tenho que trazer uma das coisas que o Alpha mais fez de interessante, que é o Dramatic Battle. Demais. Aquele modo onde você, com Ryu e Ken, você tentava ganhar de um Sagat muito apelão. E aí depois, lá no Alpha 3, ele virou, assim, Ryu e Ken contra o Bison mais apelão de todos os tempos, cujo especial domina a tela inteira. E eu não estou zoando, ouvinte. O Psycho Crusher dele domina a tela inteira, basicamente isso. Ou você toma, é maravilhoso. E aí ele vai além. Porque na versão de arcade é só isso, né, o Dramatic Battle. Mas ele vai além, nas versões de console, né, as versões caseiras, você pode montar o seu próprio Dramatic Battle. Ou seja, você pode juntar qualquer personagem com outro personagem pra enfrentar um terceiro personagem ainda. É difícil eu falar assim, putz, o Third Strike ele é infinitamente melhor. Ele é melhor, mas por muito pouco, Fabão. Mas é melhor, ganhou, acabou, KO. Ele é melhor, mas por muito pouco. Jogo de luta, Leão, se tu ganha por um pentelésimo de perfect, ganhou. 10 é mais que 9,5. Sim, eu tenho que dizer isso. Mas é aquela coisa, foi igual eu com o Andy aí com King of Fighters 97. Eu entrei pra tentar durar o máximo possível. Ah, tá ótimo, eu tá acho certo, que eu consegui. Eu acho que é isso. Justíssimo. KO. KO. Pô, tem que lembrar que o Alpha 3 tem um especial onde o maluco dá um bate-estaca no outro no chão, arrasta ele no chão e a fricção dele arrastando o inimigo no chão faz ele pegar fogo. Coisas que só Street Fighter fazem por você, cara. É maravilhoso isso. Grande Sodom. Grande Sodom. Um abraço pro Sodom e pro seu irmão, o Gomorra. E é isso aí. Nossa senhora, tá ótimo. Próxima, depois dessa aí, né? Bom, agora eu tenho 2 aqui. Isso. Chame alguém. Ai... Nossa, pior que o do Andy, cara. O do Andy são 2 que eu quero que eu passe. Acho que eu vou jogar com a estratégia aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer. É hora da gente falar de festa, então, o Anderson do patrocínio. Vamos falar de festa? Vamos fazer festa aqui, então? Eu trago Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes contra os seus Super Smash Bros. Melee! Round 4. Fight.
Olha, cara, você quer começar falando? Cara, eu vou começar. Porque assim, vou falar o negativo aqui já de uma vez, pro meu inimigo não usar isso como arma contra mim, tá bom? já vou usar como uma medalha de honra, então não poderão usar contra mim, tá certo? Primeira coisa, sim, é um trabalho meio preguiçoso de juntar um monte de sprite de todos os outros jogos da série Versus da Capcom numa coisa só. Não, peraí, já vou interromper aqui. Preguiça não, isso aí é uso de recursos de modo prático e inteligente, é isso que é. Entendi. Mas temos personagens novos, personagens esses que ficaram no coração dos fãs, sendo um deles um personagem da Capcom que não foi criado pra esse jogo, que ninguém sabe, inclusive, que é Son, né? Son já tinha jogo na Capcom, né? E foi aqui homenageado. Tantos outros personagens poderiam ser homenageados? Sim, isso é discutível, mas tá aí Marvel vs Capcom 3, que não me deixa mentir, que trouxe esses personagens pra gente. Mas do Amigo você não fala, né? Eu vou falar dele agora. Calma que eu vou falar do Amigo, o seu cacto amigo favorito. Mas tem assim, Amigo, beleza, mas tem a Ruby Heart, cara. Tem a Ruby Heart que pode bugar o jogo, cara. E você ganhar porrada em tempo real no jogo. Mas isso é muito bom, cara. A ideia não era você defender o seu jogo? Vamos lá. É o 1 ou o 2 que tinha roll? É no 1 e no 2. Ah, então Ela nasceu no 1, ela veio pro 1. Ela veio pro 1. Eu era main roll essa porra aí. Ela era personagem secreta, ela era tipo um Mirror, um ela Ômega. Do Mega Man, não é? Do Mega Man, isso. Só que ela tinha um moveset um pouquinho mais próprio, além de algumas coisas do Mega Man. Segunda coisa, não dá pra defender o que a versão japonesa de Marvel vs Capcom fez, que você tinha que levar o seu VMU lá no Dreamcast pra jogar no arcade, pra desbloquear a personagem. Não dá. Mas a versão americana não precisava disso, era só você jogar e comprar com pontinhos. Isso é legal. Então você jogava e isso fomentava, porque assim, você começava com uma tela de personagens muito assim, pequenininha e tal, e você ia jogando, aí de repente era Thanos, Shumagorá, era 2 Wolverine, um com Guard de Osso e outro com Guard de Adamantio. Você podia montar o time dos sonhos, que era o time Arma X completo ali. Wolverine sem o Adamantio, Wolverine com o Adamantio e o Sabretooth, cara. Olha só o Dente de Sabre, maravilhoso ali pra chamar a Birdie. E a Birdie falar yes, boss, e dar 3, não 1, não 2, mas 3 tiros na tela em direções completamente aleatórias. Maravilhoso. Fora que, peraí. Não acabou. Não, pera que tem mais. Aqui finalmente pôde-se montar o trio Ansatsuken. Cara, era tanta possibilidade de trio dos sonhos diferentes que deu certo. Personagens novos, bons, tiveram, é claro que tiveram. Cara, a Jill Valentine aqui, ele é muito bacana de jogar. Ela é uma summoner, basicamente. Você fica chamando o cachorro do Resident Evil, você chama o zumbi do Resident Evil, aí você pode botar fogo no zumbi do Resident Evil pra ele pegando fogo em cima do cara. Você pode derrubar o zumbi pro zumbi ficar caído no chão como se fosse no Resident Evil e morder o pé do cara. Maravilhoso. E você ainda pode chamar o Tyrant ainda pra dar um especial e comer o cu de todo mundo. Basicamente isso. Muito bom. Trilha sonora maravilhosa. Eu preciso falar alguma coisa? Não preciso falar da trilha sonora, dos cenários desse jogo que são maravilhosos. São curtinhos, sim, mas eu queria que fosse mais. Eu queria. Mas assim, cara, eu gosto muito de Smash. Gosto muito. Mas falar que ele bate Marvel 2 é difícil, senhor patrô. Não é difícil não. Ele bate mesmo. Não, bate não, patrô, bate não. Eu falei isso sem nenhuma dificuldade. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos falar. Smash Bros. Melee. Primeiro porque assim, né, indiscutivelmente, ele é um jogo que provou o seu valor sustentando uma grande audiência na EVO durante muitos anos. O melhor Smash, sem dúvida. Até hoje não tem jeito. Tem discussão. E durante muito tempo, ele foi responsável pelas maiores audiências da EVO, né? Tanto que, e se você vai em qualquer lugar, em qualquer evento, eu vou falar aqui, ó, uma breve história. Esses dias eu fui com o Tengu no Comitê, um evento que tem aqui em São Paulo, cara, lotado da galera macetando o Smash no GameCube, rodando lá no GameCube e a galera levando os controlinhos dentro de GameCube e macetando. Então assim, ele é um jogo muito vivo na comunidade, com um elenco muito interessante, mas acima de tudo, ele é um jogo muito consistente, cara. Ele tem um bom elenco e um elenco que você pode jogar aqui com uma quantidade significante de personagens que vão fazer parte do meta. No Marvel vs Capcom 2 tem uns 5 ou 6 só ali que você joga no meta, né? Se você... você pode montar o time dos sonhos, é verdade, mas você vai perder. E aí é aquela coisa, né? Se serviu de argumento contra o KOF 97 apontar que o sistema do jogo é muito quebrado, a gente tem que apontar o Marvel vs Capcom 2
como um jogo extremamente quebrado, porque é o que ele é. Muito. E Muito. ele não foi consertado ao longo do tempo, é um jogo antigo, o motor dele já tá lá escrito e tal, não sei o quê. É um jogo muito importante, ele é definidor de uma era, né, no começo dos anos 2000. Ele é muito nostálgico, muito gostoso de jogar. Só que assim, ele é um jogo muito fechado para um clube pequeno de entusiastas e ele não conseguiu provar o seu valor dentro da comunidade, gerando curiosidade, gerando interação de terceiros, trazendo mais pessoas, se mantendo vivo ao longo do tempo. Ele até é jogado hoje em dia em vários circuitos, mas é aquela mesma coisa. São sempre os mesmos personagens, são sempre as mesmas táticas. Então ele vive muito mais em cima de uma nostalgia e cavalga uma limitação técnica do que é capaz de desbravar novos terrenos, que é uma coisa que o Smash Bros. Melee fez ao longo do tempo e faz até hoje. A gente tem que lembrar, por exemplo, que até o controle de GameCube precisou ser reeditado por conta do Smash Bros. Melee, né? Por causa da preferência da galera de jogar no controle de GameCube. Ele sim. tem influência na comunidade, ele tem influência na cultura dessa comunidade, ele tem influência na história dos jogos, ele tem influência no mercado, ele tem influência dentro da Nintendo. Então, ele é um jogo muito interessante e, assim, o início, né, do Smash Bros. Ali no Nintendo 64 foi muito tímido, mas ele representa também um salto tão grande dentro da série que o Smash que veio depois precisou fazer, no mínimo, tão bem o que ele fazia. E falhou, inclusive, tá? Porque o que os matches do Não Wii... é tão bem que isto. Fora que, assim, o Smash Bros. Tem aquele modo de jogar jogo de plataforma, ele tem uma memorabilia da história dos videogames que você vai conquistando dentro do jogo. Então, poxa, o Marvel vs Capcom é muito legal, conquistar bonequinho e tal, não sei o quê. O Smash Bros. Também tem isso, mas ele tem mais. Porque você compreende, em cima da memorabilia, dos troféus, das coisas que a gente vai ganhando e desbloqueando no jogo, não só a história da Nintendo, a própria história dos videogames está contada ali. Claro que dá a perspectiva da Nintendo, né? Mas ela tá registrada. E isso é tão influente, cara, que esse aspecto que tá presente, por exemplo, no Astro Bot, bebe dessa fonte. Então, assim, você tem o eco, a influência do Smash Bros. Melee alcançando e extrapolando a comunidade. Não é novidade, jogos que celebram a história dos videogames a partir da perspectiva de determinadas empresas. A Nintendo posteriormente fez isso depois com Captain Rainbow e a Sega fez antes com Sega HH. Mas o jogo que melhor fez isso e que estabeleceu como deveria ser feito daqui pra frente foi Smash Bros. Melee. E o principal, ele é divertido pra caralho de jogar. Puta merda, cara, é muito bom. mesmo, é muito Não tem divertido. jeito. Ó, eu vou me meter aqui de fora, tá? Porque eu sou o cara aqui fora da comunidade, dos fighting games, não sei o que lá e tal. Então, como a pessoa que não manja do rolê e gosta de trocar soquinho e porradinha com amiguinho, coleguinha que vem em casa pra brincar, né? Eu acho que o Marvel e o Smash estão nesse mesmo saco aí de bons jogos pra isso, sabe? Ambos são bem acessíveis nesse sentido, ambos são legais. São os mais casuais e os mais die-hard quando você vai pro competitivo. Então, mas eu queria chegar nesse ponto aí, porque assim, do meu ponto de vista, de pessoa que curte só trocar soquinho e brincar com bonequinho que eu gosto, né? Ambos são nesse clima aí. Só que do Smash, eu prefiro o Ultimate por razões, assim, bem grandes. Primeiro, o roster gigantesco dele. Segundo, que tem o Sora. Pra falar isso, eu falei, não fala logo qual que é o Tem o motivo Sora. verdadeiro. Não, mas assim, se fosse o Sora sozinho, seria um bom jogo ainda? Seria, mas eu gosto de bater como o Sora nos outros, entendeu? Sim, claro. Então é bom que tem todo um elenco gigantesco ali. E o Melee, eu sei que ele é mais técnico, ele é mais... Assim, tipo, o povo que gosta de jogar jogo de luta, o Melee é o ideal. Mas pra mim, que eu gosto da porradaria, eu prefiro o Ultimate. E MVC 2 eu brinquei muito quando era moleque, adolescente ali. E ele não é equilibrado, ele é quebrado pra caramba, mas assim, pra diversão, num domingo à tarde, sábado à tarde, com amigos em casa no sofá, jogando jogo de lutinha, eu, entre Smash Ultimate e Marvel 2, preferiria Smash Ultimate, mas entre Smash Melee e Marvel 2, eu fico com Marvel 2. O Smash Melee ele me parece um pouco menos acessível do ponto de vista casual, que é o meu, do que tanto o Marvel 2 quanto o Smash Ultimate. Eu vou concordar com tudo que o Andy disse, só vou discordar na questão da comunidade. Não é à toa
que Marvel vs Capcom 3 é tão celebrado na comunidade e só é celebrado por causa do 2. Justin Wong só é o monstro que não foi porque ele tomou o parry do Daigo. Foi porque ele protagonizou não 1, não 2, não 3, mas 5 Justin Wong Moments, que é ele basicamente virando o jogo com personagens completamente imbecis do Marvel 2. O time dele normalmente é Akuma, Magneto, que é o único desses 6 do meta aí, e o Wolverine. E o cara protagonizou grandes viradas em cima dos times meta. Basicamente, você que tá ouvindo, o metagame do Marvel vs Capcom 2 é personagem que voa. Se o personagem tem um comando de voar, ele quebra o jogo e ganha. Já era. Magneto, Tempestade, Sentinela, Doutor Doom, enfim, todos esses aí que tem o poderzinho de voo. E aí meio que o meta gira em torno desses 6 personagens aí. Correndo por fora, às vezes, um Ciclope, porque tem como derrubar quem tá voando com o alpepé dele, que ele mira pro alto, né? Enfim, ele tem uns negocinhos lá que você consegue. Mas, de qualquer maneira, o jogo, eu tenho que concordar. Mas, cara, a comunidade do Marvel, ela é muito grande, bicho. Ela é muito grande. É tão grande que, lembrando que o Fabão falou do Third Strike, que ano passado o jogo clássico foi o Third Strike, né? Esse ano, não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Marvel 2, que tá ali na Evo, né? Que a Evo já teve seu line-up anunciado. Pra nossa tristeza vai ter Mortal Kombat, né? Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 tá ali, mas já vai ter o Fatal Fury novo também, então tá tudo bem. Então, mas aí é que tá, né? Pra você ver. Enquanto você precisa celebrar um jogo que eventualmente vem pra evidência do mundo real, o Smash Bros. Melee nunca sai de evidência. Não porque ele esteja presente, por exemplo, no EVO todo ano, não é isso, porque não tá. Até porque a Nintendo é uma arrombada, né? Mas ele não precisa desse ressurgimento, porque em qualquer outro evento menor, ele não deixa de estar lá. Então, tem essa questão aí. Samuca, se vira, irmão. Minha questão é a seguinte, Fabão está quieto. Eu tô estrategicamente quieto, porque é um duelo muito complicado. Eu quero do Fabão um breve comentário, pelo menos aí, pra decidir. Não, é complicadíssimo, porque eu acho que os dois têm características, algumas muito parecidas, assim, como, por exemplo, a paixão da comunidade. A gente olha pro lado do Marvel vs Capcom 2, é um jogo que continua em alta até hoje. É o principal jogo que motivou o lançamento da coletânea recente do Marvel vs Capcom, da série, né, Marvel vs Capcom da Capcom. Do lado do Smash, a gente olha, em especial, Melee, que o Patrô mencionou a paixão dos jogadores organizando os torneios, levando seus controles, mas mais do que isso, até para mostrar a paixão dessa base de fãs, eles têm que levar TV de tubo. Os caras levam TV de tubo os cara, pros torneios até hoje, assim. Eu gostei que o Samuca jogou a bola pro Fabão, falando, não, Fabão, decide aí. O Fabão, não, Samuca, você que é o host, se vira aí, irmão. Muito obrigado. Olha, eu vou decidir essa em cima da comunidade, porque assim, se todos os atributos, enquanto o jogo, os dois, tem pontos fracos e pontos fortes que eu acho que se anulam, a comunidade do Smash ela é muito mais apaixonada que a do Marvel. Principalmente porque a comunidade do Smash tá trabalhando e nadando contra a Nintendo o tempo todo. Ela tem que sobreviver. É um ponto. Cara, sabe por que não tem Smash na Evo, Samuca? Porque a Nintendo não deixa, cara. Não, então, com esse argumento, eu diria o seguinte, bota a Marvel aqui pra não dar moral pra Nintendo nesse programa aqui. Entendeu? Porque senão processa o galinha depois e nós estamos fodidos. Não gostei de você estar usando a nossa IP da maneira errada. Não gostei, veja bem. Porque isso aqui é um torneio. Correto? É um torneio isso aqui. Correto. Então, se botar aqui Smash, se fudemos. Não, mas aí se a Nintendo vier pra cima, a gente tem o Patrô aqui pra defender. Não, então o Andy, que isso? O Andy, Smash é seu. Você banca a Nintendo, então ganha o Smash. Vamos lá. A opinião então, do Patrô sobre o Smash é do Patrô, tá no CPF dele, viu? Essa opinião não é do Galinha Viajante, alô Nintendo. Eu já ganhei um processo contra o Twitter, então a Nintendo pode vir que é isso aí. Eu ia falar isso agora. Nintendo, Quem é Nintendo? Quem é Nintendo, mano? O Twitter no bolso, é isso aí. Passa o Smash Bros. O Smash Bros venceu. É isso. KO. É isso. KO. Já que o Fabão tem 2 ainda, Fabão, um seu contra um do Andy e depois um seu com um do Leon. Ok, justo. Decida aí, Fabão, tá na tua mão. Vamos ver, eu vou colocar então Soul Calibur contra Guilty Gear. Ih, rapaz. Round 5. Fight. Ai, caramba, ainda bem que eu só vou ter que decidir no final, cara. Essa é uma treta das boas. Vamos lá, Soul Calibur. Primeiro que ele ganhou 40 de 40 da Famitsu.
argumento forte. Numa época que era importante isso ainda, é verdade. Que notinha da Famitsu era Numa época aí que importantíssima. 40 era bem raro, irmão. Porra. Eu vou começar com esse argumento porque não é o mais forte. Mas também na revista Gamers eu fiz o review dele. Agora a revista que importa. Agora sim. A revista Gamers número 43 foi o maior review da revista na época, com 8 páginas. E ele recebeu a nota máxima, nota 5.0, se não me engano. Foi sim. Se Foi bem sim. lembro. Das minhas Gamers que estão intactas, é a única que tá realmente a ponto, assim, mint condition. Dá pra eu vender e ganhar um dinheiro com ela aí. Mas não vou fazer isso não, porque é uma revista muito boa. Sofitia na capa. Sofitia na capa, ela mesmo. Essa mesmo. E merecidíssimo, porque foi um jogo que foi muito, muito surpreendente na época, assim. Ele vem de um histórico de uma série derivada, né? A Namco já tinha o Tekken e criou o Soul Edge ali por volta de 95, que veio com a proposta de jogo de luta 3D com armas. E foi muito bem, um jogo competentíssimo, uma conversão muito boa para PlayStation 1 também. O sistema de jogo dele foi muito refinado em relação ao Soul Edge. Ele veio com a proposta do parry e da deflexão de ataques também. E personagens interessantíssimos. O elemento de narrativa e de história dele é muito profundo. E relacionamentos entre os personagens. Então ele traz uma narrativa muito bem elaborada. Mas o upgrade da versão do Dreamcast é o que foi o grande trunfo. Porque ele visualmente ele foi o jogo mais bonito da sua época, mais bonito, muito mais bonito do que até o Virtua Fighter 3 de Model 3, que era considerado o jogo mais tecnicamente avançado em termos de visual. O Soul Calibur utilizou todo esse potencial do Dreamcast para dar essa nova pintura no jogo em relação à sua versão original de arcade. E mais do que isso, ele trouxe uma gama de conteúdos para um jogador só, que se tornou o padrão da indústria para jogos de luta em sistemas domésticos. Então você joga e ele tem uma quantidade infinita de conteúdo ali para você curtir ao longo de muito tempo, em vez de ficar só tirando contra com os amigos, e isso é muito bom também no Soul Calibur. Mas você tem uma quantidade de conteúdo pra curtir por muito, muito tempo. Bom, É isso. é difícil aqui essa, hein? Aqui... essa é difícil. Olha, eu vou te falar uma coisa. A série Guilty Gear, ela não só sustentou essa comunidade durante muito tempo, né? Foi capaz de provar ao longo de pelo menos mais de uma década que jogos de luta eram comercialmente viáveis, como ela se estabeleceu dentro desse sistema altamente complexo que eu mencionei no início e fez nascer uma identidade, um tipo de jogo que hoje em dia é muito bem quisto por várias pessoas, que são os anime fighters, né? A gente tem que entender que se não fosse a Arc System Works com esse trabalho e com as derivações desse trabalho, né? Ou seja, pessoas que eram dessa empresa e saíram e fundaram estúdios menores, ou a Arc System dando suporte para outros estúdios que quiseram, né, fazer jogos de luta, os anime fighters não existiriam. Esse é um ponto bastante importante, que é o ponto da importância desse jogo dentro de um pedaço da história, que é o pedaço da história seguinte ao lançamento do Soul Calibur do Dreamcast. E aí a gente tem que pegar esse contexto todo e entender, inclusive, que apesar do grande feito dessa versão para Dreamcast, a comunidade meio que foi morrendo ao longo dos anos, e os próprios títulos da série Soul Calibur, embora excelentes, né, o meu favorito é o Soul Calibur 2, mas eu gosto muito do primeiro também, e aí o 3 foi um título muito celebrado no PlayStation 2, enfim, tem uma longa trajetória aí. Os próprios títulos da série, eles não foram capazes de galgar uma posição de tanto conforto e tanto prestígio quanto Soul Calibur 1 por conta desse arrefecimento que teve nos jogos de luta. Ao passo que Guilty Gear só cresceu. Mas a gente não tá aqui para falar apenas da história comercial dos jogos, né? Qual é o ponto? Guilty Gear, em torno de si mesmo, construiu essa complexidade que é capaz de sustentar o nascimento ou a permanência de novos gêneros. É um jogo muito divertido de você jogar
se você encontra jogadores do mesmo nível e curiosos e querendo esse aprendizado, né, tendo esse caráter exploratório, né, desses sistemas. É um jogo que tem um ponto alto muito evidente em relação ao Soul Calibur. Ele não tem tanta repetição de personagens, porque o Soul Calibur 1 do Dreamcast, por exemplo, os personagens que você libera conforme vai jogando são só versões meio que alternativas do que já existem, né? Então o elenco dele é muito restrito. Tem acho que 10, 12 personagens, não lembro agora. E os outros que você vai liberando são essas variações. O Guilty Gear não, né? O Guilty Gear XX, ele tem um elenco robusto. Os personagens jogam de maneira muito diferente uns dos outros. Embora seja um jogo muito rápido, muito dinâmico, de certa forma ele tem meio que um equilíbrio ali relacionado ao sistema, né? Porque as grandes ferramentas mais apelativas do jogo, elas estão disponíveis para todo mundo, porque fazem parte da construção desse sistema. Então, embora eu tenha um carinho muito grande por Soul Calibur, eu realmente gosto desse jogo, gosto dessa versão do Dreamcast, eu acho que o Guilty Gear, ele é um jogo melhor. Ele é um jogo melhor por conta de tudo nele funcionar de maneira mais robusta, assim. Quando a gente analisa fora das lentes da nostalgia, pelo menos quando eu analiso tirando a nostalgia de campo, eu prefiro jogar Guilty Gear do que Soul Calibur. Nesse duelo aí eu não vou me meter muito não, porque, assim, visualmente falando, eu amo Soul Calibur, eu acho um jogo lindo de morrer. É maravilhoso. É uma sacanagem. É maravilhoso. Musicalmente falando, eu sou mais Guilty Gear, que a música é uma sacanagem. Então, assim, não tem o que fazer, irmão. Se virem aí. Nesse caso, tô fora. O Guilty Gear, o diretor, Samuka, Daisuke Iwatari, ele não é só diretor e criador da lore do jogo. Ele é dublador do Soul Bad Guy até a última versão Sensei Strive do jogo. Ele dublava o próprio personagem. Que, aliás, ele já falou em várias entrevistas que é ele no jogo. Ele falou assim, se eu pudesse ser esse cara, eu seria. Aí, ó. Que é basicamente o Fred Mercury. Versão porradeiro. É isso, que é o Soul Bad Guy. 2, ele compõe a trilha sonora. E um dos personagens mais icônicos da série, né, que é a Baiken, foi um erro de desenho da parte dele. Pô, a Baiken maravilhosa. Ele tentou desenhar o Kenshin do Samurai X, só que ele não lia Samurai X e ele achou que Kenshin fosse uma mulher. Aí saiu a Baiken. E esse é a história da Baiken. Só informações assim aleatórias. Eu sou muito, muito fã de Guilty Gear e aí é foda pra mim. Porque eu gosto muito de Soul Calibur. Soul Calibur 1 do Dreamcast é um jogo, assim, completamente imbecil na sua existência. Ele é um bug na Matrix, sei lá. Ele é uma parada que ele não devia existir naquela época e conseguiu esse feito absurdo, né? A SEGA jogou a responsabilidade na Namco na época e a Namco falou assim, calma, SEGA-chan, relaxa que eu vou trazer aqui pra você o jogo de luta baseado numa franquia nova, né? Porque Soul Edge era um lado, não vou nem dizer lado B, não, era quase um lado C do PlayStation 1, tá, gente? Vamos ser sinceros e honestos aqui. Soul Edge, ele tava 2 passos acima de Destrega, sabe? Então, assim, Battle Arena Toshinden era muito mais celebrado do que Soul Edge no Play 1, sabe? Agora vamos pegar aqui um fato que é interessante. Você falou da Baiken, né? A gente sabe que o Samurai Shodown 2019 é um jogo muito celebrado. Olha o patrão querendo, olha os argumentos. Cobra, olha os argumentos serpenteosos do patrão. Samurai Shodown 2019, que inclusive era um jogo que eu poderia ter trazido aqui, porque eu gosto muito dele, ele é muito celebrado e é uma volta por cima que a SNK deu. Quem que tá nesse jogo? Fala pra mim, quem que tá nesse jogo? Dona Baiken, a própria Dona Baiken. Então não tem como, e ela ainda tá nesses jogos que são mais crossovers de celular, né? Então, The King of Fighters All-Star, tem lá a participação dela. The King of Fighters 98, umas versões malucas lá, Crusaders Quest, né? Todos esses jogos, esses portes de celular, né, e de mobile, tem participação dela, porque o Guilty Gear, ele tem um enorme prestígio entre fazedores de luta-jogos. A comunidade de produtores de jogos de luta gosta muito de Guilty Gear, gosta muito dos personagens. Eu acho que no longo prazo, o argumento que pesa pra eu falar que o meu voto seria pra Guilty Gear não é só o meu completo apreço por essa série, não. Porque eu também tenho muito apreço pelo Soul Calibur, obviamente. Mas eu acho que o grande ponto é a consistência incomum que Guilty Gear teve dentro dos jogos de luta.
Se Guilty Gear teve soluço, foi em spin-off, não foi na série principal de Nossa, jogos. Tá ligado? aquele de aventurinha de porradinha lá, do Hack and Slash. Overture, que é o 2. Nossa, cara, aquele dói. Aquele dói. É o Guilty Gear 2 de fato, é aquele. É, aquele dói. Mas, ó, só pra dar aqui um parênteses aqui rapidinho, que o Patrão mencionou aí, de repente, porque o personagem X tá no jogo Y aí. O oposto aqui é interessante também, porque Soul Calibur, a franquia inteira, tem uns cameo legal pra citar aqui. Pô, tem um Spawn. Temos que lembrar que Heihachi do Tekken tá aqui, então o Tekken está nesse programa, glória a Deus. Tá? Tem um link no 2, na versão de GameCube, né? É verdade. Daí temos Link, Darth Vader, Kratos, Ezio, 2B. Mas assim, mais do que isso tudo, tá? Mais do que isso tudo. Tem um joguinho de Soul Calibur que tem o Lloyd do Symphonia, Tales of Symphonia. Então assim, até Tales of tá no Soul Calibur, tá? Mas aí tem um argumento da consistência, Samuca, que eu acho que é o mais importante, cara. O Guilty Gear, ele só tropeçou em spin-off, ele não tropeçou na série mas eu não tô principal. aqui pra argumentos corretos e... entendeu? Entendi. Você tá aqui pra ver o Eu tô aqui pela fogo, treta né? e pela lenha da fogueira. Entendi. Então. Pra vocês terem uma ideia, de Guilty Gear, eu tô olhando aqui a Wikipédia em inglês da Baiken, porque tem uma coisa que é muito interessante, né? Eles estão falando aqui, né? E tem roupa dela na Momiji, lá no Dead or Alive e tal, essas coisas todas. Sim. Aí tem lá o último parágrafo da Wikipédia em inglês da Baiken, está citando a Universidade Federal da Bahia como um instituto, um órgão que usou a Baiken para estudar a respeito de iterações de mulheres nos jogos e como que essas representações funcionam. Então, assim, Caralho. olha só a Universidade Federal da Bahia citada na Wikipédia em inglês da Baiken. Graças tá a aqui. Guilty Gear. Guilty Gear é acadêmico, é esse aí, ó. Guilty Gear é ciência, tá aqui. Fora que ela é PCD, né? Vamos lembrar que a Olha Baiken, aí, ó. ela é PCD. Então Baiken é PCD. vocês são contra a inclusão e a representatividade? Esse jogo é, woke né? aí, patrão, que tu trouxe pro pedir hoje Então, aqui. assim... Que argumento woke, assim sim, não dá. argumento Eu woke. acho isso interessante porque Guilty Gear é muito mais influente e é uma coisa que o Leon falou, é verdade, assim. É uma série muito consistente. Eu amo Soul Calibur, de verdade, eu adoro a série, mas Não, assim... eu sou apaixonado. Os 3 primeiros, pra mim, é top jogos do Sim, mundo, assim, joguinho de luta. Só que é aquela coisa que tem uns tropeços, né, e é foda. O 4 foi o primeiro tropeço. Aí ele catou um cavaco ali, aí aquele do PSP ele deu uma respirada, aí o 5 ele caiu de novo, virou uma cambalhota, o 6 ele falou, tô vivo, tomou um tapa na cara, meio não entendendo nada, ainda tá perdido. E tá o Guilty Gear nadando ainda de braçada, o Guilty Gear, justamente com o Strive agora, que é um porra. Cara, o Strive tá lá em cima, tá todo mundo jogando, falando a respeito, a comunidade O movimentada. ápice da série. É o ápice da série, tanto é que ele era um kusoge, né? Um kusogame, um jogo de merda, como os fãs japoneses chamavam, que era pior do que um anime fighter em si, era um jogo que ninguém levava a sério. Ele virou um jogo da trindade agora, né? A trindade de jogos de luta no Japão. O Guilty Gear Strive é um desses jogos seguidos aí junto de Street Fighter 6 e Tekken 8, que são a tríplice coroa aí dos jogos não kusoge do Japão, Sim. né? Então, assim, pra um jogo que saiu do anime fighter completamente esdrúxulo, que era, na verdade, desenho do fundo de caderno do maluco, do metaleiro da sua sala que ficava isoladão lá no fundão da sala. Mas a consistência da série me faz indicar o Guilty Gear como o jogo que passa. Eu acho que sendo o Guilty Gear X aí, o Double X, um momento onde o próprio desenvolvedor, né, o próprio Daisuke Iwatari falou assim, eu acho que eu encontrei o caminho certo pro Guilty Gear seguir, é daqui pra frente mesmo, entendi o que é. Então é isso, KO. Eu concordo. Eu tenho sentimentos mistos, mas eu acho justo também. Porque se a gente for analisar o momento histórico de ambos, eu acho que a colaboração pro Soul Calibur pra história dos jogos de luta e o tanto de atenção que ele trouxe, eu acho que é maior definitivamente, do que o Guilty Gear XX Accent Core Plus, especificamente. Plus R. Mas se a gente considerar o histórico da série como um todo, é justo que o Guilty leve esse duelo. Então KO. KO. E agora, por fim, Fabão. Esse vai ser difícil também, Fabão. Difícil demais, VF5 contra CVS 2. Virtua Fighter 5 contra Capcom vs SNK 2. Ai, meu Deus do céu. Round 6. Fight. Virtua Fighter. Ai, patrão, não. Poxa, cara, não, cara. A gente tá falando de um jogo, né? Um jogo robusto, parrudo, jogo bom. E tá falando de Capcom vs SNK 2, que é legal.
Não, é um puta jogo. É um puta Obrigado, jogo. Fabão. É divertido, é divertido. É isso, 6 estilos de Mas, luta. mais do que isso, é o que ele representa, porque aquele momento na história dos jogos como um todo, e pro papel que a SNK teve na história dos jogos, e o momento em que a gente vê a saída da SNK falindo e tendo o seu legado dissipado, posteriormente foi rejuntado novamente e tal, mas naquele momento especificamente a gente vê que a SNK, como a conhecíamos, ela tinha deixado de existir e tem toda essa mitologia dos personagens da SNK e a rivalidade que as duas empresas tinham. Era o Art of Fight com o Fatal Fury, com o King of Fighters, com o Samurai Shodown. Mete um Sancho ali ainda, também perdidaço, né? E isso batendo de frente com o output que a super sólido que a Capcom também tinha com Street Fighter, com Darkstalkers, com Rival Schools, que eram, como o Patrô mencionou, naquela época, um dos representantes máximos da indústria de jogos naquele momento, com a tradição de jogos de arcade, tendo nesse momento em que a gente via já a transição dos jogos de luta de arcade passando para consoles domésticos e aí não conseguindo mais disputar. Então o Capcom vs SNK 2, eu acho que ele traz todo esse peso histórico consigo. E ele representa, eu acho que ele cristaliza tudo isso, toda essa história e todo esse contexto nesse pacote maravilhoso que ele entrega. Sim, eu tenho que concordar com o Fabão. E isso não é só a entrega visual e sonora que o jogo traz, não, né? Com escolha de personagem e tal. Vamos falar de aspecto técnico de jogo. Os 6 estilos de luta que nós temos lá, né? Os 6 isms, os 6 raves, enfim, chame como quiser. São 6 estilos proeminentes de 6 jogos diferentes das duas casas, entendeu? Você tem o estilo do Samurai Shodown ali de apanhar e ter a barra de especial e você ficar vermelho e dar mais porrada. Você tem o Extra e o Advanced do KOF ali, nos 2 modos de batalha ali. Você tem uma barrinha que é como se fosse o Custom Combo do Alpha. Você tem a barrinha tradicional de especial do Street Fighter Turbo e depois o do próprio Alpha também. Você tem os Chain Combos ali do Darkstalkers em todos os personagens, inclusive personagens da SNK com Chain Combos ali também, que é uma mecânica de um jogo que era da Capcom. Cara, eu acho que o CVS 2, ele é uma celebração tão rara que a gente tá vendo com essas trocas de participações especiais que vão ter no Street 6 e no Fatal Fury novo, a gente tá vendo 1/10 do que o CVS 2 foi na época. Eu acho que foi um bagulho muito doido. Agora, eu vou ter que também, já que você fez o favor de defender o CVS 2 pra mim, eu vou defender aqui. Pois é, Fabão defendeu. Não tem nem como não. Eu vou ter que CVS defender 2. um pouquinho Virtua Fighter 5, porque ele é, dos jogos de luta 3D da sua época, possivelmente o mais equilibrado e técnico de todos. De todos. Equilibrado e técnico de todos mesmo. É verdade. Porque você tem um jogo de chão muito forte, que eu consigo descrever Virtua Fighter 5 pra quem não manja jogo de luta, um jogo de luta 3D cadenciado, ele é tipo um Street Fighter sem projétil. Cadenciado, muito mais baseado em neutro e porradaria e tática de você saber o golpe certo na hora certa. É um jogo com muita intenção. Mas, cara, o que eu posso defender de Virtua Fighter 5 é isso, cara. É que, porra, botar ele de frente com cara, se tivesse um troféu de melhor jogo de luta, ele chamaria troféu CVS 2, cara. Porque ele é uma celebração absurda. Vamos lá, vamos intervir aqui. Peraí. Acho que o Capcom vs SNK 2, eu gosto mais do conceito do que do jogo. Eu joguei bastante na época, eu acho ele divertido, mas ele é um Kuzoge. Ousado, né? Ousado. Ele é. Ele é. Joange com ofensas aí de pro uma episódio. venenice muito grande. Assim, tipo, é um jogo de merda. Mas, pô, é bom, né? Às vezes também. É bom. É o que eu tô bagaceirice é falando. De vez em bom. quando faz bem. É o que eu tô Merda, de vez em falando. quando faz bem. É o que eu tô falando. Até porque Kuzoges geralmente são jogos muito bem quistos na comunidade. Então não é demérito. Ele é o Kuzoge mais carismático que você vai jogar. Ele é o Kuzoge com os melhores personagens que você vai jogar. Mas ele é esse jogo mediano, eu acho.
É que assim, Que isso? a gente imprime um carinho... Passando mal, tô Não, passando mal aqui. a gente imprime um carinho na história das empresas e nos personagens. Eu entendo, até porque eu, como sou muito fã da SNK, eu adoro o elenco que a SNK conseguiu reunir. Pô, tem boneco de The Last Blade, tem boneco de Samurai Shodown, tem boneco de Fatal Fury, de Art of Fight, tem a galera, né? E isso é muito bom. Mas é um jogo quebrado, é um jogo com reciclagem de muito material, é um jogo que a identidade visual dele, embora seja algo próprio da época, né, o 2D com cenário 3D e alguns efeitos ali e tal, é uma identidade um pouco confusa, um pouco esquisita assim, e tá tudo bem, não tem problema. Ele oscila entre qualidades muito boas e aspectos bagaceiros. Uhum. E aí ele vai dar essa amálgama. Que é divertido. É divertido demais. Mas quando eu paro e penso num jogo que eu quero jogar, ler a respeito, estudar, ver um campeonato sério sendo jogado, eu prefiro ver isso relacionado a Virtua Fighter 5. Eu gosto de Kuzoges, acho ok, acho legal, que bom que tenha um deles competindo aqui. Mas a minha preferência é por Virtua Fighter 5. A provocação dele é sórdida, é ácida, verdade. é cáustica. É verdade. Ele é um xenomorfo, sabe? Você bate nele, ele sangra, ele te machuca quando ele sangra, ele ri de você. Ele é uma coisa, é um benefício tremendo, este homem. Mas eu acho válido, E eu gosto preciso muito. mencionar aqui que eu pendo mais pro Virtua Fighter 5, mas que eu jamais associei um CVS 2 com Kusoge. Mas Mas Eu acho. Não, o Andy, não. É meu aniversário, me dá isso de presente, então. Me dá isso de presente, então. E eu vou falar uma coisa pra vocês e vocês vão prestar atenção e vão ver isso depois. O primeiro CVS, ele não me parece Kusoge. O 2 tem mais essa vibe. Ele tem uma carinha meio de Mugen. Ele tem, cara. O Mugen oficial é sacanagem. Eu aqui de fora de novo, aqui como a pessoa fora da pancadaria, devo dizer o seguinte: me atrai mais o estilo visual do CVS 2 do que do Virtua Fighter. Mas daí é gosto E pessoal, vou falar meu. uma coisa, eu gosto muito da arte dos personagens do CVS 2. Gosto também. Eu gosto muito, tirando o Blanca, que o Blanca ficou realmente muito eu esquisito com uma gosto. tentativa de fazer ele muito humanizado. Eu gosto dele mais bichão, assim. Eu gosto dele. Mas, pô, ele tem um roster muito bacana, né, cara? Pô, E todas as artes tem a versão SNK e a versão Capcom também. O SNK isso é muito com o Shinkiro. E as versões Capcom, se não me engano, são da Kinu Nishimura. Eu prefiro Virtua Fighter 5 pelos motivos que eu falei. É um jogo que me instiga mais. É um jogo muito bem acabado. É uma série que eu não vejo também pontos fracos, né? Ela tem alguns jogos que tem um desbalanceamento ou outro que eles sempre corrigem em versões posteriores, né? Uma série que tem algumas revisões. Virtua Fighter 5 especificamente teve mais revisões do que os demais. E vamos lembrar que escolheram o 5 pra ter a sua versão Revolt Então, aí, né? é justamente porque eles veem que, apesar da necessidade de algumas breves revisões, o jogo ele é tão bom que ele se sustenta ainda até hoje com um sistema que é muito suficiente. É basicamente o mesmo jogo de 2006, quase 20 anos atrás. E muito bem acabado, muito gostoso de jogar. Muito bem acabado, muito gostoso Ele é incrível. de jogar, sim. Virtua Fighter 5 é um grande feito para os jogos de luta. Eu fico triste que ele não é tão mais jogado por aqui, poderia ser mais, espero que isso mude com o 6, que está em desenvolvimento. Mas é uma série que eu sempre indico para as pessoas, porque embora ele seja o mais difícil de dominar de todos os jogos, ele é muito fácil de começar a jogar. O chão é super acessível e o teto é muito longo, né, cara? Então... E é um jogo que, assim, 2 botões de ataque, um botão de soco e um botão de chute. Eu acho que eu vou ter que dar o braço a torcer aqui, Fabão. Não vai ter jeito, não. Eu tentei os meus argumentos Mugen, mas não deu. Eu não tentei com os argumentos Mugen, mas não deu. Tá, então Virtua Fighter 5, Samuca, passa aí, ó. pro Battle Royale aí. O venenoso patrão, seu carequinha favorito. Jamais. Eu estou defendendo apenas os bons videogames. KO. Final round.
Fight! Samuca, quem sobrou então pra fase final? Que se a gente tava achando isso aqui difícil, calma que pior. Vamos lá, o último round então agora aqui, sobra um só. Eu quero ver agora você se matar aqui dentro. Street Fighter Third Strike, KOF 98, Caralho. Virtua Fighter 5, The Last Blade 2, Guilty Gear Motherfuckers e Smash Bros. Melee. Senhores, eu tenho uma proposta aqui pra facilitar a nossa vida. Game Tekken 3. Show! Eu concordo. Olha, sou um ferrenho defensor de Last Blade, o senhor patrão sabe disso. Vamos morrer junto nesse morro, tá? Vamos morrer junto. Mas eu acho que diante dos outros 4 propostos aí, ele e o Smash já precisam dar tchau. É assim, Também acho. ó, vem daqui de fora, de quem ouviu aqui a discussão e todo o rolê aí do programa até agora, me parece que só tem 2 candidatos sérios à vitória. KOF 98 e SF Entre Street 3 e 98, gente. Vamos fazer o seguinte, a ordem de eliminação aqui, pouco importa dos últimos 3. Eu quero que o Virtua Fighter ganhe o terceiro lugar. Não tem terceiro lugar. O programa é meu também. O programa é meu um também. campeão e 11 perdedores aqui nesse negócio, não tem O Virtua Fighter não foi derrotado, ele desistiu. Ele olhou e falou assim, não, eu vou sair aqui sem apanhar. Leon, foi o que ele fez, Leon, é isso. Leon, o programa aqui é pra que pessoas saiam feridas. Eu tô doendo já, meu aniversário. Então, não era assim, pra sair ferido hoje, caralho. 12 jogos entram, um jogo sai. Entendi. Então, senhores, Third Strike contra 98. E eu acho que eu tô aqui numa situação delicada, eu diria. Delicadíssima. Senhores, Posso falar minha opinião? vamos, claro. Eu começo, que eu manjo menos. Sim, E se viram aí. tá. Eu ouvi aí argumentos pra um lado e pro outro lado aí, mas assim... Me parece que só um desses 2 joguinhos aí tá, de fato, no coração do brasileiro. Que é o Esse é um KOF. argumento meio baixo, Assim, ó. escroto, mas é a verdade. Eu vou falar uma golpe coisa. baixíssimo. Eu vou falar. argumento. Não, você deu um chute no Ó. joelho. Deu um chute no joelho. Eu já vou falar uma coisa aqui que é importante. Pô, Street Fighter é um ótimo jogo, mas assim, ele é menos Street Fighter do que o KOF é KOF. Esse argumento aí foi realmente bom, não vou mentir. Esse Porque, assim, foi um argumento pesado. Ele é um ótimo jogo, de verdade. Talvez ele seja o Street Fighter mais complexo de jogar até hoje. Assim, ele é muito bom. Concordo. Embora o 6 também seja um título excelente. Quanto mais eu tenho jogado Street Fighter 6, mais eu tenho gostado dele. Não é mas porque assim, a Mai tá lá, não. É pelo contrário. É, viu? mas assim, vamos lá. O Street Fighter 3, apesar de tudo, e eu acho que até uma prova a favor dele ao longo do tempo, ele não precisou do legado da série pra se sustentar, mas ao mesmo tempo, o fato dele não ter esse legado tão presente, coloca ele um pouco abaixo quando a gente fala Street Fighter pelo seguinte, porque Street Fighter não é só um jogo, é sentimento, é emoção. A gente se apega àqueles personagens em determinado momento, a importância histórica do que significa Street Fighter para os jogos, e ele ter menos disso do que King of Fighters 98 tem de The King of Fighters é uma coisa que pesa contra ele, entendeu? Você sente menos que tá jogando em Street Fighter quando você tá jogando Street Fighter 3 do que você sente que tá jogando um KOF quando você tá jogando KOF 98, porque o KOF 98 é o suprassumo do que a série trouxe até hoje. A SNK nunca conseguiu igualar o elenco perfeito, a trilha sonora, os cenários, os gráficos, o equilíbrio que, assim, tem personagens que são um pouco mais roubados, mas de modo geral ele é um jogo que o meta dele varia entre um grande grupo de personagens. O mesmo já não pode ser dito do Street Fighter 3. E o Street Fighter 3, por ele ser menos Street Fighter, pesa um pouco, cara. Uma pessoa, um terceiro que tá passando assim, aí vai ver o Remy versus o Necro, vai olhar e vai falar, que merda é essa? Entendeu? Então, assim, tem essas questões. Eu acho que você tem um argumento muito forte, patrô. Indo além no seu próprio argumento, o Street Fighter 3 tem alguns dos personagens que foram inicialmente considerados fora da curva, distoantes do cânone do Street Fighter. O próprio Necro sendo talvez a prova viva aí disso, né? Ou 12 também, por exemplo. Mas ainda assim, também. Mas ainda assim, os seus personagens que estrearam nessa linha do Street Fighter, hoje fazem parte desse cânone também. A gente vê aí a Ibuki, por exemplo, como uma personagem que veio já no Street Fighter 4, se não me engano, com o Super.
Ela entrou no elenco, o Yun e o Yang também. Sim. O Street Fighter V, por exemplo, trouxe aquela rivalidade dos irmãos chefões finais, o Urien e o Guile, como os presentes no elenco. A Helena tá chegando aí na segunda temporada do Street Fighter VI. Eu diria que a própria estética do Street Fighter 3, que causou estranhamento no início, naquela época, hoje em dia ela é muito apreciada e ela foi retomada pelo próprio Street Fighter 6 também. Aquela estética urbana, mais suja, a trilha sonora jazzística. Isso eu acho que o Street Fighter 6 ele retoma e remonta e se refere ao Street Fighter 3. Então eu acho que ele, com o tempo, o estranhamento inicial que ele causou foi sendo aceito e apreciado até se tornar parte do cânone mesmo do Street Fighter. Ele é um representante legítimo da série e um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Aqui agora a gente vai decidir se ele é ou não o melhor. Eu acho que no final das contas a gente vai ter que levar isso pra um campo um pouquinho mais pessoal mesmo, né? Decidir com o coração do que com o cérebro aqui, eu acho. Embora eu tenha dedicado aí horas e mais horas e mais horas e mais horas e mais horas com o Street Fighter Third Strike, que eu acho que é, pra mim, o suprassumo da série Street Fighter, o argumento que o Andy trouxe aí sobre ele ser o menos Street Fighter dos Street Fighters é uma verdade também. E na contrapartida nós temos o King of Fighters 98, que possivelmente é o King of Fighters mais King of Fighters da história do King of Fighters, né? Eu acho que se um dia King of Fighters se perder muito, muito mesmo, eles têm pra onde olhar, que é esse farol chamado King of Fighters 98, e pra lembrar o que é um King of Fighters de verdade, ou pelo menos da onde um King of Fighters deveria partir. Eu acho que é esse um grande ponto. Isso posto, eu acho que o argumento que me vence pro King of Fighters é o que o Samuka falou. Só um desses jogos aí é uma febre nacional até hoje. Até hoje. Você vai em qualquer shopping que tenha uma máquina de arcade aí, existe uma chance muito grande dela estar rodando uma versão do King of Fighters 98 ali. Muito grande mesmo, sabe? E quanto assim, até por causa de limitações mais técnicas, aí o Fabão pode me completar isso também. Cara, máquina de Street Fighter 3 no Brasil era coisa pra poucos. E quando tinha, era cara para um caralho, não é? Eu acho que o vitorioso devia ser o King of Fighters 98, senhores. Eu vou falar assim, Andy, você concorda? É a mesma coisa que eu falar assim. Macaco, o senhor quer banana? Assim, coelho, o senhor quer cenoura? Sim, claro que é rato. O senhor quer queijo? Claro, ele vai topar. Eu nunca vi uma matéria na Gamers de 6 páginas do Street Fighter 3 olha, falando... Ouvintes, olha como é ardiloso! Aí você ganhou no argumento. A matéria falando... Assim, não sei, né? Se algum de vocês já tiver escutado falar da revista Gamers, e aí vocês me apontarem, por exemplo, uma matéria que tá falando de estágio a estágio de Street Fighter 3 e de personagem a personagem, qual que foi a mudança de visual, de golpe ou na lore ali, tudo bem. Isso só mostra o quê? Que o KOF 98, além de ser essa unanimidade brasileira, né, que é o que KOF praticamente é, ele tem, né, essa história escrita, né, e que se relaciona com todos nós que estão aqui, inclusive com o Fabão, olha só. E aí, eu só queria lembrá-los disso. Inclusive, eu tô com essa revista aberta aqui, ó. Olha aí. Inclusive Anderson do patrocínio. Não, é a Gamers 33, que a capa não é Street... Ó, olha só, na mesma revista tem uma matéria de Street Fighter 03, que era um lançamento também, e tem uma matéria de KOF 98. Qual desses dois jogos vocês acham que estão na capa? Olha aí. Pô, Fabão, deu ruim pra nós, irmão. Acho que... Ganhou no argumento. Ganhou o argumento ali. Ele deixou o Royal Flush pro final ali, safado. Eu acho que não tem muito não. É KOF 98, Samuka. KO. É isso. Ganhou. Acabou, KO, é isso. Então, top 2 é ele, top 1 Tekken 3. Alegria! Perfect. Acabou, Samuquinha! Acabou. Acabou o duelo, o trielo, o quadrielo, o epitélio, sei lá como é que eu chamo isso aqui. 12 elo.
É isso aí, acabou o 12º elo aqui. Caralho. Muito... Porra, olha, faltou Dissidia, hein? Faltou o Final Fantasy Dissidia. Faltou Dissidia. Deus me livre. Faltou Ergais. Faltou Ergais. Tobal number 2 aqui. Nossa, Tobal, que triste, grande Tobal. cara. Porra, Naruto Que Ultimate isso? Hero 4. Naruto Ninja Ultimate Storm Hero. aí. Faltou Budokai Tenkaichi 3 aqui. Porra, faltou Bleach. Jogo de Bleach aí. Mano, caralho, Bleach é demais, mas pera aí. Não, Bleach é bom demais, justamente. Né? One Piece, Dragon Ball e Naruto. Vem aí Deus me livre. no Top 12 é Anime Fighter só. É isso aí. Anime Fighter, Pô, mas isso aí. DB Fighters podia tá aqui, hein? Não, é Esse é real. Ah, mas é aí real. o Guilty Gear tava aí representando. Tava representando, tem tava razão. representando. Queria agradecer a presença e nominar primeiro desse ser cáustico, aciduloso, chamado Senhor Patrão. Muito obrigado, Senhor Patrão. Faça seu jabá aí, querido. Bom, muito obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui, eu gosto demais de vocês e é sempre muito divertido escutar os episódios também, é muito bom. Muito obrigado. Agradeço ter composto a bancada junto com o Fabão também, que é uma pessoa que eu amo demais, ele é incrível, é maravilhoso. É recíproco. E quem quiser me encontrar nas redes, eu tô lá no Blue Sky como patrocínio @BSKI, aquela extensão esquisita que eles usam lá, ponto social. E tô no Instagram também como gamer.antifa, vocês podem me encontrar lá. Eu falo muito de videogame, eu mostro muita foto dos meus gatos. Amém. Amém. E de vez em quando eu coloco alguma coisa do que eu tô jogando, ou abro uma caixinha de perguntas e a gente fica conversando sobre videogames e amenidades lá. Então é isso. Valeu, queria também agradecer a presença dele, o inominável, o grande, o gigante Fábio Santana. Fabão, muito obrigado, Fabão. Eu que agradeço de coração, mais uma vez uma honra enorme participar do podcast Galinha Viajante, ao lado desses senhores maravilhosos que aqui estão nessa bancada. Falando de joguinhos de luta, dessa vez, e da outra também, né? Não coincidentemente. É uma satisfação muito grande sempre poder exaltar esse gênero de jogos que é amado até hoje e que eu amo muito particularmente também. Quem quiser me seguir nas redes todas, Fábio Santana 79, sou mais ativo no Blue Sky também, no Instagram também. Vez ou outra falo de jogos de luta, mas jogos retrô em geral, entre outras coisas. E gostaria também de recomendar um podcast muito antigo, nem é ativo mais, mas que eu fazia com muita alegria com os meus amigos Fábio Michelin e o Alex Raqueixo, que era o RGB Inside. Entre os episódios, a gente fez uma série a respeito de jogos de luta. São 6 episódios, em particular, a respeito de jogos de luta 2D, em que a gente foi contando a história e comentando alguns jogos de luta em particular ao longo dessa história, ao longo desses 6 episódios. E a gente nem falou de toda a história dos jogos de luta. A gente foi de 1976 e parou em 2007. Talvez um dia a gente continue esse papo. Mas tem ali nesses 6 episódios pelo menos, sei lá, umas 20 horas de conteúdo só a respeito de jogos de luta 2D. Então recomendo bastante. Bom demais, hein? Excelente. Porra, tá Se maluco, gravar velho. isso aí eu edito. Já falei aqui. Ih, jogou pro alto, hein? Jogou pro alto, hein? Quero Jogou ouvir pro mais alto. isso aí. Então, você concordou, discordou? Manda pra cast@galinhaviajante.com.br. Onde, Samuca? Ou no @Galinha Viajante em redes sociais, nosso site, Spotify, tamo por aí. É Pode isso. mandar no site também lá, bonitinho, enfim. Eu vou enviar lá, faltou Tekken 3. Pode enviar. Lá não Vamos vai ler tomar no cu, bate-papo. eu vou enviar, inclusive. Pode mandar isso. E se você não gostou mesmo, quer hatear, manda pra nossa hate mail. Nós temos um hate mail, uma caixa de e-mail só pra Temos. você nos odiar, que é vai tomar no cu, @galinhaviajante.com.br. Manda pra lá. Importante e-mail, é isso aí. Importantíssimo. Muito obrigado você que chegou até o final desse episódio. Nos vemos na próxima Treta Fire. Valeu, falou! Valeu, beijo! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse. Wagner Schiffler, Thiago Esgalha, Matheus Menucci, Carlos Copperschmidt, Camila Candomil, Eduardo de Castro, Fábio Queiroz, Marcela Versiani, Renan Ramos, Ian Amorim, Cecília Schiffler, Felipe Fernandes, Mário Buzetti, Cláudia Schiffler, Alexandro Schneider, Daniel Barbosa, Lucas Nicolas, Evandro Pope Júnior, André Gomes, Agatha Sofia, Jair Cerqueira, Adriel Pizetti, Ernesto Melo, Guilherme Garcia, Henrique de Souza, Remy Martins, André Montebeller, Lucas Toso, Paulo Nagahara, Bruno Teixeira, Eduardo Pontes, Amanda Evangelista,
Batista, José Antônio Paquito, Cleiton Oliveira, Schneider de Souza, Vinícius Bento, Leandro Rodrigues, Adriano Ramos, Gabriel Menino, Léo Isidoro, Ivan Machado, Vitor Estevam, Lucas Lanza, Ludman Alves, Tiago Bezerra, Marcos Uriel, Liliane Almeida, Alexander Arbieto, Guilherme Santos, Alan Otsuki, Wagner Rocha, Heitor Kameski, Fausto Guimarães, Dani Lima, Márcio Feldens, Jefferson da Silva, Ricardo Trindade, Pedro Raimundo, Fabrício Oliveira, Bruno Coaraci, Douglas Brito, Gustavo Gomes, Leonardo Moraes, Gustavo Moreira, Lucas Nicolau, João Gabriel Heine, Giovanni Riquelme, Jordan Machado, Léo Carvalho, Toninho Melo, José Ribeiro, Gabriel Gandra, Guilherme Alves, Marcel Chicano, Arthur Taitson, Renato Escapim, Matheus Neri, Jorge Mufareg, Ícaro Bezerra, Wellington Jack, Marcos Andrade, Daniel Campos, Maria Luísa Puyol, Emílio Oliveira, James Ardes, Ireno Marino, Rafael Silva, Vitor Hamdam, Jonathan Leite, Patrick Buchmann, Jean Eduardo, Kaoru McGregory, Anderson Souza, Léo Calai, José Isaac Martins, Duda Barroso, Isaac Souza, Rafael Duquesne, Juan Paixão, Matheus Muniz, Renan Garcia, Luiz Angotti, Marcelo Omori, Pedro Costa, Bruno Saito, Giovanni Rodrigues, Marlon Fontes Buraco atrás do pôster. e Vortex Indie Games. Apoie você também em catarse.me/galinha viajante.